Embora a ameaça de aniquilação nuclear mundial tenha diminuído um pouco desde a Guerra Fria, os planos de resposta nuclear do governo do ZEUA, na verdade, se tornaram mais sofisticados. E embora alguns desses planos possam parecer excessivos diante da possibilidade de conflito nuclear, todas as opções precisam ser exploradas. Então hoje, vamos dar uma olhada em tudo o que o governo do ZEUA planejou para sobreviver a um ataque nuclear. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal de História Bizarra. Depois disso, deixe um comentário e nos diga quais outros cenários de pior caso você gostaria de ouvir falar. Ok, certifique-se de estar a uma distância segura, porque estamos prestes a desencadear uma explosão de história estranha. Estrutura de Resposta Nacional. Dentro da Estrutura de Resposta Nacional dos Estados Unidos, existem 15 planos de resposta nacional que abrangem desde incidentes nucleares e biológicos até contaminação de alimentos e incursões cibernéticas. Eles abrangem desde o planejamento de emergência até a contra-resposta militar. O plano de resposta número 1 atual do ZEUA, em caso de um evento nuclear, é chamado de Cenário de Resposta Nacional número 1, o que pode ser um pouco direto, mas talvez não precisemos de um nome legal durante uma emergência nuclear. De acordo com a documentação da FEMA, o Cenário 1 é um dos desastres em massa mais prováveis, e ele é planejado com base na suposição de que um dispositivo nuclear de 10 quilotons seria detonado em uma cidade densamente povoada dos Estados Unidos. Neste cenário, altos níveis de radiação tornariam uma resposta imediata no epicentro impossível, tornando-o uma preocupação significativa para os socorristas, embora pareça que altos níveis de radiação seriam uma preocupação significativa para todos. No caso de uma crise em larga escala em uma área populosa, centenas de grupos e agências, todos com suas próprias cadeias de comando separadas, estariam envolvidos na resposta ao desastre. Você pode imaginar como deve ser difícil organizar isso. Seria como conduzir gatos no meio de um desastre nuclear. E as primeiras 36 horas após um evento nuclear são críticas. Uma resposta rápida pode fazer toda a diferença. Para isso, a Public Health Emergency Medical Countermeasures Enterprise, também conhecida como PMCE, foi fundada. Em caso de crise, a PMCE coordenaria entre uma dúzia de grandes agências governamentais, incluindo o CDC, DOD, Virgínia e FDA. E embora a PMCE não esteja envolvida em nenhuma resposta militar ou de nível estadual, ela é a única responsável pela resposta médica a qualquer ameaça substancial à saúde pública. A agência está constantemente trabalhando no desenvolvimento de planos para desastres, conduzindo pesquisas sobre ameaças à saúde pública civil e estabelecendo expectativas anuais para outros departamentos. Enquanto isso, a Agência de Proteção Ambiental é responsável por se comunicar com o público em geral no caso de um incidente nuclear. Essa é uma escolha estranha. A EPA é a organização do governo que parece ser a menos ouvida por todos. A EPA é encarregada de responder às perguntas do público, e eles têm um conjunto de pontos de conversa pronto para uso no caso de um evento como esse. Seus roteiros variam de respostas úteis sobre água, alimentos e segurança a advertências como usar mensagens de texto, não ir ao hospital, delegacias de polícia ou quartéis de bombeiros, a menos que tenha uma emergência médica. Não abandone seu carro. Não se aproxime do local de liberação. E não alimente seu Mogwai após a meia-noite. Bolachas de sobrevivência. Parte da paranoia da Guerra Fria dos anos 50 era a loucura pela preparação nuclear. A administração Eisenhower incentivou todos os cidadãos a estocar uma semana de provisões simples como parte de uma campanha chamada Despensa da Vovó. Mas, à medida que o conflito continuou a se intensificar, ficou claro que a ideia de passar pelo aftermath de um ataque nuclear com um estoque de alimentos enlatados de uma semana pode ter sido um pouco otimista. Em resposta, o governo começou a desenvolver a bolacha de sobrevivência multiuso. Feitas de bulgur, essas bolachas deveriam ser consumidas em pedaços pequenos de 125 calorias, juntamente com um pequeno doce vermelho ou amarelo, chamado de suplemento de carboidratos, assim como a mãe costumava fazer. Por mais delicioso que isso pareça, o governo interrompeu a produção nos anos 60, mas as caixas ainda podem ser encontradas.
Houve até uma tentativa de distribuir as bolachas restantes como ajuda em desastres no final dos anos 70, mas elas já estavam estragadas e não comestíveis. Bem, mais não comestíveis de qualquer forma. O Estojo Nacional Estratégico, ou SNS, é uma coleção de medicamentos armazenados no caso de um desastre no estilo nuclear. Ah, então é aí que foi parar todo o Adderall. Dado que a Guerra Fria terminou em 1991, você pode se surpreender ao saber que o SNS foi criado apenas em 1999, possivelmente em resposta ao New Radicals. Era difícil não ver a escrita apocalíptica na parede quando aquela música se recusava a sair do rádio. Mas o SNS foi realmente criado antecipando eventos futuros de crise. Vários incidentes em 2001, incluindo o 11 de setembro e o susto do Anthrax, levaram o Congresso a aprovar uma legislação importante, que aumentou o orçamento, o inventário e a capacidade do estoque. Para responder rapidamente às ameaças, o estoque está distribuído em várias instalações não divulgadas em todos os Estados Unidos, apenas aguardando o próximo desastre ou para ser liberado por uma equipe de supercriminosos. A maleta nuclear. Entre dezenas de ajudantes, funcionários, assessores e pessoas que promovem o presidente quando ele viaja, há uma pessoa com uma função especial. Essa função é carregar uma pequena maleta preta. Dentro dela, há um dispositivo de comunicação complicado, usado para verificar a identidade do presidente e permitir que ele se comunique com o Pentágono e autorize ataques nucleares. É chamada de maleta nuclear. E se você assistiu a muitos thrillers ao estilo Tom Clancy com seu pai quando era mais novo, provavelmente já ouviu falar dela antes. Contrariando o que muitos acreditam, não há um grande botão vermelho que lança os mísseis. Qualquer pedido de lançamento deve ser encaminhado pelo Pentágono, onde uma série complicada de autenticações acontece. Mas uma vez que essas autenticações são confirmadas, aqueles pássaros atômicos começam a voar. Houve quem questionasse a autoridade unilateral do presidente em sancionar o uso de armas nucleares, desde a Guerra Fria. Mas a política ainda não mudou. Nenhum presidente teve pressa em se livrar desse privilégio em particular. PSYOP. Uma detonação de 20 quilotons destruiu Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Em 1961, o Plano Operacional Integrado Único, também conhecido como PSYOP, previa um total de 606 dispositivos nucleares direcionados a 625 alvos na URSS, China e suas nações aliadas. Se os EUA enfrentassem um conflito nuclear contra a URSS, o plano era detonar 3 dispositivos de 80 quilotons para cada cidade do tamanho de Nagasaki ou maior. Além disso, o plano de 1965 visava a uma lista de países comunistas sino-soviéticos, independentemente de estarem oficialmente em guerra com os Estados Unidos. Em outras palavras, tenha cuidado com quem você se aproxima, geopoliticamente falando, é claro. Bunkers de emergência. Como muitos americanos sabem desde a escola primária, se o presidente morrer, for removido do cargo ou de outra forma se tornar incapaz de exercer o cargo, o vice-presidente assume o controle. Mas e se tanto o presidente quanto o vice-presidente forem eliminados pelo mesmo evento, como uma explosão nuclear? Nesse caso, a presidência passa para o presidente da Câmara dos Deputados antes de continuar na linha de sucessão oficial. Essa linha oficial de sucessão inclui um total de 18 pessoas e chega até o secretário de Segurança Interna. No evento extremamente improvável de que todas essas 18 pessoas tenham sido eliminadas, o próximo presidente é presumivelmente escolhido por um torneio de queimada. Muito antes de trabalharem juntos como membros do gabinete de George W. Bush, Dick Cheney e Donald Rumsfeld, receberam a tarefa da administração Reagan de desenvolver um plano detalhado para a sobrevivência da liderança dos EUA em caso de um conflito nuclear com a União Soviética. Então, o que você acha? Você acha que esses planos para sobreviver a um ataque nuclear funcionariam? Deixe-nos nos comentários abaixo. E enquanto você está nisso,